inscreva-se no canal. Todos os dias temos vídeos novos. Fique agora com o grande debate. Participam comigo os advogados Tiago, Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, a pergunta é a seguinte: o governo Bolsonaro vem privilegiando os militares? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Tiago, bom dia, boa semana. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Boa semana. Bom dia. Rafael, sua pergunta é muito interessante. Antes, a gente precisa entender quem é o ministro, o general Mourão, vice-presidente da República. Um homem educado, um homem formado nas melhores academias militares brasileiras, um político astuto, inclusive muito mais astuto do que o titular do cargo, que vem a público e nega que os militares estejam sendo beneficiados, não só pela reforma da Previdência, mas também pela reforma administrativa. Nós precisamos verificar uma coisa só: dados. E o mais importante, quem está sendo beneficiado, quem não está sendo beneficiado e quem a população brasileira tem visto como beneficiado, porque é o que mais importa. O que o povo está analisando de tudo que está acontecendo. O general Mourão é evidente que não iria contra uma postura do atual governo ou de sua chefia da presidência da República. Não só porque tem respeito hierárquico, como grande militar que é, mas também porque faz parte do governo. E diria eu até que parte fundamental do governo, porque é da parte menos ortodoxa, menos ideológica, um homem de ótimas ponderações e que também funcionou muitas vezes como apagador de incêndio, como nas crises comerciais e de relações que nós tivemos com a República da China. Pois bem, vamos nos lembrar de uma coisa: reforma previdenciária, reforma administrativa. As três principais castas do poder público brasileiro não foram tocadas. Depois de tantos e tantos meses e promessas de reformas, depois de tanto se falar em enxugamento de gastos, depois de tanto se falar do funcionalismo público e como a impossibilidade de redução e de alteração de vencimentos muitas vezes altíssimos, perto da média da população, como que esse era um entrave para as boas políticas econômicas. Mas esses que são os grandes nomes, os grandes salários e os mais evidentes eu digo da folha de pagamento do Brasil, não tiveram nenhuma alteração. Juízes, políticos e a alta hierarquia dos militares não serão tocados por nenhuma dessas reformas. A pergunta é: há um privilégio a eles? A pergunta deve ser outra, talvez. A pergunta deve ser: por que não houve reforma para eles? Ok. Agora a introdução da Gisele Soares. Gisele, boa segunda, boa semana. Bom dia, boa semana. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e trouxe consigo uma proposta muito grande de mudanças. E uma dessas mudanças foi justamente trazer muitos militares para o governo, o que causou e causa até hoje um pouco de resistência, um pouco de preocupação nas pessoas, e essa preocupação ela não se justifica. Os militares que têm ocupado pastas ministeriais importantes, que têm ocupado secretarias e departamentos, têm demonstrado a mesma dedicação de defesa do Brasil para se dedicarem a exercerem os seus mistérios de forma absolutamente transparente e absolutamente dedicada à causa a que se propuseram. Então, essa resistência que se vê é uma resistência que não se justifica. Os militares que aí estão, ou os membros das Forças Armadas que aí estão, vieram e foram colocados pela democracia, foram colocados lá pela força do voto, o voto que elegeu o presidente. Há salvo engano, 9 ministros hoje ocupando pastas importantes que auxiliam o presidente Jair Bolsonaro, todos eles com um desempenho absolutamente excelente. Nessa entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão esclarece justamente essas questões e muitas vezes chama a atenção para a desinformação. Então, o Tiago tocou num ponto: o vice-presidente tem apagado incêndios. Veja, com relação especificamente à Amazônia, com relação aos focos de incêndio, o vice-presidente tomou a frente, assumiu a presidência do Conselho da Amazônia e, junto com as Forças Armadas, vem fazendo um trabalho muito importante lá na Amazônia. Já há dados do INPE de agosto e de setembro de redução dos focos de queimado. Então, os militares lá estão reprimindo toda aquela situação de incêndios e desmatamento e o general, então, chamando, inclusive, a atenção, dizendo: olha, essa repressão que nós estamos trabalhando lá é só um dos aspectos importantes de defesa da Amazônia. Aí, só para trazer um exemplo, Tiago, que você colocou com relação a apagar incêndios. Mas há outros ministros, outros ministérios, então, não há benefícios, não há privilégios. O que existe, sim, é uma dedicação e uma composição ministerial de secretarias diferente daquelas que vinham sendo praticadas em governos anteriores, o que tem causado essa resistência, essa preocupação. Tiago?
Então, vamos lá. Eu falei apagar incêndio, o incêndio político, porque Sim, incêndio na Amazônia não está sendo apagado. Eu só aproveitei. Né? Então, o incêndio na Amazônia, inclusive, nós tivemos uma imagem ontem, que eu já não sei mais, Gisele, se é o ridículo ou se é a loucura, do ministro Salles em cima de 2 bois, né, andando por uma estrada de terra, tirando sarro da abobrinha que ele falou na reunião ministerial. Uma das cenas mais toscas, dantescas, principalmente de alguém tão investigado por enriquecimento ilícito como ele. Então, quando eu falei do ministro Mourão, ele como apagador de incêndio, eu falei do apagador de incêndio político, não o do apagador de incêndio da Amazônia e do Pantanal, porque esse não está sendo apagado mesmo. Agora, o ponto aqui, e as minhas primeiras palavras versavam sobre isso, é sobre a decisão política da reforma previdenciária e administrativa, e não sobre o cargo dos militares no poder executivo hoje. Poderíamos até falar sobre isso, e eu trago um ponto que eu de fato não consegui ter acesso sobre o tema. Se os militares da ativa que estão no governo estão com 2 salários, se eles estão acumulando cargos. Essa é uma questão que talvez o povo brasileiro tenha muito interesse em saber. Eu acredito que não. Espero que o ministro Pazuello, por exemplo, que é da Brigada de Paraquedistas e hoje exerce o Ministério da Saúde, que ele não esteja acumulando cargos no momento de enorme crise como o Brasil vive. Mas o ponto aqui é se o governo Jair Bolsonaro privilegia os militares nas reformas e não como opção política de atuação. Como opção política de atuação, me parece que existe algo interessante a ser analisado. O presidente Jair Bolsonaro não é um militar. Ele não é um militar há 30 anos. Ele era um reles-tenente. Não que os tenentes não sejam importantes, mas ele era um tenente. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resultk Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Tenente, que trouxe muita gente dos militares, do seio militar, com quem ele sempre teve ótima relação, para o seio do governo. Até aí, tudo bem. Desde que sejam da especialização das áreas, não tem problema nenhum. Exemplo, ministro Tarcísio, que tem feito um ótimo trabalho. Um engenheiro formado, um militar. Super-ministro. Bom, essa é uma opinião. Não sei se é um super-ministro, mas é um ministro relevantíssimo. Hoje é um ministro relevantíssimo, que foi importante, inclusive, naquilo que concordamos, na deflagração de abastecimento no meio da pandemia. É inegável, está fazendo uma boa gestão. O ponto é, o presidente Bolsonaro, que veio com um discurso, junto com o Paulo Guedes, o ex-posto Ipiranga, que já está praticamente sendo um vendedor de gasolina adulterada, veio com uma proposta liberal. E o que nós temos? Nós temos que a altíssima casta do poder público está sendo privilegiada sim, porque mexeu-se em tudo, menos em juízes, políticos e militares. E eu te conto depois por quê. Agora, Gisele, segundo o Tribunal de Contas da União, o governo Bolsonaro mais do que dobrou o número de militares em vagas civis no Serviço Federal. Isso é privilégio ou confiança? Isso é confiança, Rafael, e essa, inclusive, foi uma das perguntas que foi feita nessa entrevista e que o vice-presidente respondeu e disse, olha, há muita desinformação. Já havia uma grande quantidade de militares ocupando cargos importantes, por exemplo, no próprio Ministério da Defesa ou na defesa e na segurança do presidente, do vice-presidente. Só aí temos mais ou menos 2.000 homens. Então, não há óbice nenhum. Pois é, e Tiago, não há óbice nenhum para que haja, inclusive, mais militares ocupando esses cargos. Desde que eles preencham os requisitos necessários para ocuparem aqueles determinados cargos, há a possibilidade, sim, de nomeação de mais membros das Forças Armadas. E isso não é um óbice e nem deve causar preocupação. E aí, a minha fala inicial, Tiago, não estou fugindo do tema, porque vou entrar, até porque o vice-presidente também falou e explicou a questão e a ótica das Forças Armadas, a opinião deles nas reformas, mas também para chamar a atenção, porque existe uma resistência e uma preocupação até mesmo injusta. Se essas pessoas são pessoas preparadas, são pessoas que se dispuseram a defender e a lutar pelo país, e então chamadas à responsabilidade, elas então aceitam compor o governo e assumir essa que talvez seja uma missão até mais desafiadora do que defender o nosso país com as Forças Armadas, então que sejam louvadas e que venham para agregar, sejam civis, sejam militares, o que importa é que sejam pessoas probas, que sejam pessoas que realmente estejam pensando nas pessoas, como você bem colocou. Com relação às reformas, também esclareceu o vice-presidente nessa entrevista que as Forças Armadas, elas devem ser compreendidas como forças diferentes. Eles têm uma justiça diferente, há códigos de conduta, códigos penais, inclusive o Código Penal diferente, e também com relação à avaliação, o que ele esclareceu, por exemplo, foi que
durante os primeiros 10 anos, há uma avaliação anual. Nem todos aqueles que ingressam nas Forças Armadas vão se formar. Ele mesmo deu um exemplo de que ele, depois de 5 anos, se submeteria a uma avaliação e perdeu 3 colegas. Então, esses foram deixando os seus cargos. Então, há uma avaliação, há toda uma estrutura diferenciada para as Forças Armadas, e é assim mesmo que tem que ser isso, porque eles têm missão muito diferente, eles têm treinamento muito diferente, então recebem esse tratamento diferente. Agora, a reforma administrativa, Thiago, ela ainda está em tramitação, ou seja, ainda há essa discussão. E essa colocação que você coloca, esse questionamento que você faz, é importante que isso seja levado para o Congresso, que isso seja discutido, porque ainda há a possibilidade de nós fazermos mudanças. Houve uma proposta, inclusive uma proposta fatiada de reforma administrativa, que agora será submetida a discussões e as pessoas têm que participar dessas discussões e têm que opinar sobre essas discussões para que então essa reforma sirva para toda a sociedade brasileira. Gisele, Pois não. você traz pontos interessantes. Em um eu vou discordar sobremaneira, que é a seguinte, sobre a especialidade das armadas, tá? O que acontece? Se formos perguntar para todos os beneficiados com a não reforma, com não alteração, com os privilégios da reforma previdenciária administrativa, todos darão justificativas de especialidade. Os juízes com estágio probatório na magistratura, com a importância do cargo. A partir daí vão falar sobre os penduricalhos, também vão justificar os penduricalhos a partir da especialidade. Vamos falar dos políticos, exatamente aqueles que mais foram alvo e foram talvez a mola propulsora para essa revolução, praticamente, que foi a votação em Jair Bolsonaro, que prometia mudar o rumo das coisas. Então nós temos que tomar cuidado para analisar o todo. Nós estamos falando de funcionalismo público. Nós não estamos falando de pessoas que vivem dentro do liberalismo profissional, que estão à mercê dos riscos do mercado. Nós estamos falando de funcionários públicos. Agora, as justificativas, se separadas, existirão de todas as sortes. O ponto aqui é, por que não as 3 carreiras? Esse é um ponto que é muito interessante. E aí eu te digo a razão. Os juízes que julgam os crimes, os deputados que julgam os crimes de responsabilidade e as armadas que podem usar a força. É um ato político inteligentíssimo do governo federal. Principalmente um governo federal que é cada dia mais contestado e, se não agora, em razão dessa ida para o populismo, em breve... Cara, como é legal saber o quanto todos nós, um é diferente do outro. Em tempos assim, eu percebo que só quem é positivo, quem é otimista, às vezes vai ficar pleno, vai ficar ali te bloquear, o medo vai te deixar travado. Então, não tenha medo de viver. Cuide da sua saúde, sim, mas medo... Deve será, porque o dinheiro dos benefícios acabará. O Brasil não tem mais de onde tirar dinheiro. Nós sabemos que haverá problema. Foi também o que disse, logo depois do vice-presidente Mourão, o ex-governador Ciro Gomes. Com razão, que inclusive tem dado bons acertos em prognósticos. O dinheiro vai acabar. E isso não precisa ser o Ciro Gomes, o Paulo Guedes também já disse isso. O presidente Jair Bolsonaro já disse isso. E está havendo o quê? Está havendo uma inação contra os mais importantes juízes de um presidente da República. O judiciário, os políticos e as armadas. Ou vamos dizer que as armadas não podem ser um grande juiz, ou não vamos nos esquecer daquela ótima interpretação daquele artiguinho da Constituição, querendo que se autorizasse a incursão armada para a harmonia entre os poderes, como se houvesse harmonia no seio de armas. Então, existe um problema grave aqui, que é, eu entendo o argumento do ministro Mourão. Ele tem razão na distância do umbigo militar, mas também haverá razão no do político, também haverá razão no do juiz. E a pergunta que surge é, por que só a alta casta fica privilegiada, enquanto os professores se danaram, os lixeiros se danaram, os profissionais de saúde se danaram, e não há explicação política para esse privilégio. A não ser aquela velha máxima, eu sou especial. Gisele? Pois é, mas é justamente aí que está o grande desafio. Realmente não são todos iguais, realmente não podem receber tratamentos iguais. Há questões específicas no judiciário que precisam mesmo ser levadas em consideração. Há questões nas Forças Armadas que precisam ser levadas em consideração. O desafio é qual é o limite ou qual deveria ser esse limite para que então essas diferenças fossem acatadas sem haver essa distinção e esse tratamento tão desigual, tão sem equidade. Os servidores públicos, Thiago, em geral, eles causam realmente e causaram durante a tramitação da reforma da Previdência, e agora novamente essa discussão é retomada com a reforma administrativa, justamente porque temos 2 regimes muito diferentes e agora temos um governo federal que vem com essa bandeira liberal. Então, rompe com essa e com outras tantas situações que já vinham sendo colocadas
colocadas, ele traz uma proposta diferenciada, uma delas justamente essa aproximação das Forças Armadas ou a ocupação de pessoas das Forças Armadas no governo. Isso não é necessariamente ruim. O que a gente não pode é admitir que de cara e de plano isso já seja rechaçado. Então, eu lembrei o que eu ia falar. Pois não. Posso só te interromper claro, rapidinho? Lógico. A minha única preocupação sobre isso, porque o governo é legítimo e o governo escolhe quem quer, é que tenha relação técnica com a pasta e esteja na reserva. Um agente de Estado não pode ser um agente político ao mesmo tempo. Essa é a única ponderação que eu tenho. A partir daí, eu tenho que respeitar o voto popular. Mas... Nós vamos então já só para o argumento final, pode ser? Começando com a Gisele? Pode ser. Vamos lá então. Essa questão também foi respondida pelo vice-presidente, Thiago, e ele explicou justamente isso. Ele disse, olha, não existe essa estabilidade, por exemplo, nas Forças Armadas, como a estabilidade dos servidores públicos. Aí já há um tratamento diferenciado. Então, as Forças Armadas já têm nos seus códigos, já têm nas suas orientações, questões particulares. Uma delas é essa com relação à ativa e à reserva. Ele disse, antigamente havia uma lei anterior que autorizava que militares fossem, por exemplo, candidatos que ocupassem cargos políticos e que depois voltassem à ativa ou voltassem à reserva. E ele fez até uma brincadeira e disse, quando a política entra no quartel pela porta da frente, sai a ordem, sai a hierarquia pela porta dos fundos. Por isso, essa lei foi alterada e hoje não há mais essa possibilidade, embora haja uma grande quantidade de candidatos, inclusive nessa nossa eleição municipal, de pessoas que vêm das Forças Armadas e também das forças policiais, da Polícia Judiciária, da Polícia Militar. Essas pessoas são obrigadas a fazer uma escolha e elas não podem retornar aos seus cargos anteriores, policiais ou nas Forças Armadas, justamente para tentar separar a política das forças policiais e Forças Armadas. Então, essa é uma questão que foi respondida. E, com relação aos cargos, eles são cargos que exigem critérios. Se esses critérios são preenchidos, se essas exigências são cumpridas, não há o menor óbice de que essas pessoas ocupem, sim, sejam elas advindas da sociedade civil, sejam vindas das Forças Armadas, sejam vindas da polícia. É preciso que tenha, sim, técnica. Tendo formação técnica, elas podem, sim, ocupar esses cargos e devem, porque trazem consigo todas essas normas tão rígidas de hierarquia, de ordem, de comprometimento, que são importantes, principalmente nesse momento que nós vivemos. Thiago, seus argumentos finais. Deve ser por isso que temos um paraquedista no Ministério da Saúde. É um bom ministro. Não é? Mas um paraquedista. Então, veja só que problema que ficamos aqui, até mesmo com o argumento. Agora, o ministro Mourão, eu estou com a mania de me chamar o vice-presidente Mourão de ministro, eu não sei porquê. Bom, o vice-presidente Mourão é um homem muito inteligente, um homem muito culto e muito preparado. Ele se utilizou ontem dessa imagem muito interessante, que a política, quando entra no quartel, a hierarquia se vai pela outra porta. Quando eu coloco isso dentro do sistema de justiça, parece que todos ficam revoltados. Parece que todos querem que a política entre nos tribunais. E os tribunais precisam ser tão bem resguardados como os quartéis. Justiça e hierarquia devem ficar alheios à política, porque a política muitas vezes, ou na maior parte das vezes, tem interesses imediatos, enquanto hierarquia e justiça devem sempre ter almas perenes. Agora, eu fico muito espantado mesmo, é que um dito governo liberal, um dito governo que queria enxugar a máquina pública, continue privilegiando os poderosos, os altíssimos juízes, os altíssimos soldados, os altíssimos políticos, enquanto, mais uma vez, quem vai pagar a conta são todos aqueles profissionais que são a base de tudo. Não há um A que não seja ruim aos professores do meu país, às pessoas que trabalham com a saúde do meu país. Há novamente o privilégio aos políticos, às pessoas que estão armadas e aos políticos. E as tenebrosas transações que permeiam esse jogo cada vez mais truncado. E esse talvez é o ponto, Gisele, que sempre coloco aqui, a explicação do vice-presidente Mourão não me satisfaz. Estamos colocando no mesmo balaio armados, políticos e juízes, intrincando eles na política, uma vez que os tribunais estão permeáveis à política, uma vez que os militares estão entrando na política e o nosso Congresso Nacional é a maravilha que nós sabemos. Estamos cada vez mais opacos, infelizmente. Estamos cada vez mais hipócritas e estamos cada vez mais privilegiando os poderosos, em detrimento daqueles que deveriam ser louvados. Os professores, as pessoas da saúde, as pessoas do sanitarismo, os garis, os policiais militares. É uma pena que o Brasil seja uma república da hipocrisia política e dos silêncios ensurdecedores em temas tão caros ao Brasil. É uma pena. Mais uma demonstração de que vamos mal e que o país está à beira do precipício ético, moral e financeiro. Obrigado, Thiago, Gisele. Se inscreva no canal Governo Exposto, ative o seu sininho
Deixe seu like e comente para que nosso vídeo ganhe relevância. Até a próxima!